Olá, eu sou José Carlos Pacheco de Almeida, diretor jurídico da GEPAM, e este é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema credenciamento. O credenciamento é, na verdade, um instrumento auxiliar, uma figura nova trazida pela Lei 1483, que não existia na Lei 8666, embora já estivesse sendo utilizado pelas administrações públicas. O que é o credenciamento na realidade? O credenciamento, ele não é uma modalidade de licitação, como foi dito. A administração faz ali uma publicação de um edital de chamamento público para que pessoas interessadas em contratar, oferecer serviços, bens para a administração pública em contratações simultâneas, né, em que a administração pode optar tanto por um quanto por outro. Não fica, de certa forma, limitada à quantidade de credenciados. O exemplo disso daí é a questão dos exames laboratoriais, ou então fornecimento de medicamentos de alto custo, onde a administração ela faz o credenciamento de laboratórios, credenciamento de farmácias, distribuidores, e sempre que precisar dos exames ou de medicamento, então ela faz um rodízio entre essas empresas para poder atender a sua demanda. Okay? Também é utilizado o credenciamento no caso de seleção a critérios de terceiros, a ser feito a cargo do beneficiário direto da prestação. É o exemplo em que a administração ela faz o credenciamento de agências bancárias, instituições financeiras para receber tributos municipais. Okay? Neste caso, então, todos os bancos procuram pela administração, vão lá, fazem um cadastro de acordo com a documentação exigida, aceitam receber o valor que a administração assim estabelecer, e aí então os carnês que são lançados de impostos, eles podem ser recebidos por todas essas instituições. Cabe ao usuário do serviço, ou seja, o contribuinte, escolher qual agência bancária, qual instituição financeira ele pretende recolher aquele tributo. Okay? Há outra também situação em que o credenciamento é recomendável. Naqueles casos de mercados fluidos, cuja flutuação constante de valor da prestação e das condições inviabiliza a licitação. É o caso, por exemplo, das compras de passagens aéreas, em que o próprio mercado varia, né? A questão de passagem você varia diariamente ou constantemente, e que inviabiliza você fazer um pregão, porque até você cotar preço, realizar a licitação, isso já se passou, os preços que você tinha colhido para fazer a própria cotação de preço, já não reflete mais a realidade. Então, nesses casos, o credenciamento lhe serve para você poder credenciar as agências de turismo, um exemplo, ou as empresas aéreas, e aí, quando você for fazer a aquisição dessas passagens, você faz pelo preço do dia, dentro daquelas empresas que estão ali credenciadas. Okay? Então, como dito, é necessário que seja feito um regulamento da administração. O Poder Executivo Municipal faz um decreto para regulamentar a aplicação do credenciamento. Okay? E o credenciamento, evidentemente que ele não é uma modalidade de licitação, e nem por isso ele pode ser feito de qualquer forma. Você tem que definir algumas regras. Para isso, a administração deve elaborar um edital de chamamento público e fazer a publicação no seu site, uma divulgação mais ampla possível, para que os interessados que queiram estabelecer um vínculo com a administração pública possam comparecer e apresentar a documentação exigida. Qual que é a particularidade principal do credenciamento? No credenciamento, a administração ela faz uma pesquisa inicial de preço de mercado, define qual o valor que ela pretende pagar por aquilo ali, ok? E ela então define, olha, eu vou pagar X valor por esse objeto ou por esse serviço. O credenciado, aquele que se interessar, que vier a trazer a documentação para fazer o seu cadastro, ele se submete a receber aquele valor, aquele preço, ok? E aí você pode me perguntar assim, Zé Carlos, mas o preço pode aumentar, variar de acordo com o mercado, pode subir, pode ter o reflexo inflacionário do período, impactos de mercado, aumento de tributos federais, que pode impactar aquele preço. Como que a administração pode fazer isso?
No próprio decreto, no próprio edital, a administração deve estabelecer quais são os critérios de atualização desses valores. Então, por exemplo, algumas cidades pequenas em que existem poucos postos de combustíveis no município, ao invés de fazer um processo de licitação, onde 1 ou 2 postos só poderiam participar, opta, por exemplo, para fazer o credenciamento. Credencia todos esses postos do município para fornecer combustíveis para o município, para a prefeitura municipal. Nesse caso, define-se o seguinte: a variação, quando que você vai fazer aquela atualização de valores, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, se é semestral. É o edital que vai estabelecer quando a administração vai fazer uma outra pesquisa e vai definir os parâmetros de preço, se vai aumentar ou se vai diminuir o preço. Se ela aumentar ou diminuir, a empresa credenciada, se ela pretender continuar com esse vínculo com a administração, ela passa então a receber aquele novo valor. Se a empresa, de repente, não concordar, ela simplesmente pode comunicar à administração e se descredenciar, sem que isso impute a ela qualquer tipo de sanção, porque ela simplesmente deixou de ser credenciada, ok? E a empresa que se descredenciar, ela não está impedida futuramente de voltar a credenciar se entender que o preço que a administração então assim estabeleceu, corrigiu, está condizente com a sua política de mercado, ok? O interessante também do credenciamento é que você leva a contratação por inexigibilidade de licitação, ok? Ela é uma contratação direta. Por que disso? Porque ao publicar o edital de chamamento público, a administração está dando a oportunidade para que todas as empresas, todos os prestadores de serviços, fornecedores daquele ramo de atividade, possa sim, se tiver interesse, vir se credenciar. E todos os que se credenciarem perante a administração serão contratados, né? Seja de forma simultânea ou de forma a seguir uma lista de classificação definida de acordo com o edital. Como então estabelecer esse vínculo com a administração? Pode ser por contrato, né? Ou pode ser simplesmente por ordem de serviço, ordem de fornecimento, ok? Mas não necessariamente isso leva à obrigação de você ter que licitar novamente, porque você já tem ali as empresas credenciadas. Isso motiva então a contratação por inexigibilidade de licitação, ok? Até pela inviabilidade da competição, porque você já tem todos credenciados, você vai contratar todos que estão credenciados. Tanto é que o próprio artigo 74, inciso 3º da Lei 14.133, já traz a hipótese de credenciamento dentre a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha para falar é isso aí hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta um vídeo lá no Instagram da GEPAM. Estão aqui as redes sociais, Instagram, Facebook da GEPAM, e estamos à disposição. Só avisando também que a GEPAM dispõe dos modelos de decreto para regulamentar o credenciamento e também modelos de editais para alguns casos em que ensejam o credenciamento. Ok? Muito obrigado. Nós somos da GEPAM e este é o quadro Fique por Dentro.